General ligado a Bolsonaro que não foi indiciado pela Polícia Federal porque se safou da trama golpista, supostamente, que culminou com tudo aquilo que a gente viu de 2001 em diante, se safou porque seria supostamente fofoqueiro. Os militares não confiavam nele porque achavam que se contasse detalhadamente para ele o plano do que estaria acontecendo, que ele poderia abrir o bico e falar para todo mundo. Nas trocas de mensagens, inclusive, que estão presentes ali no relatório da Polícia Federal, dá pra ver que ele sabia, sim, de alguma coisa que não era tão imaturo ou tão inocente assim como muita gente tentou fazer parecer. O grande problema é que este general, que era visto como fofoqueiro, procurou o STF, mesmo não estando indiciado neste momento, para saber mais detalhes sobre a investigação e o processo que vai culminar ali com a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o senhor Jair Messias Bolsonaro e a organização criminosa comandada por ele. Bora saber quem é esse general depois da vinheta. Não é novidade pra ninguém que Jair Messias Bolsonaro tá empurrando a culpa ali do que aconteceu na trama golpista que foi tentada ali entre 2021, 22 e 23 nos militares que bajulavam ele, e agora eles estão percebendo que o Bolsonaro não quer papo de proteger seu ninguém. E é o que aconteceu. Um ex-ministro militar do Bolsonaro, que é general também, o senhor Luiz Eduardo Ramos, procurou o STF e a Procuradoria-Geral da República também para poder saber detalhes sobre esses inquéritos que podem vir a ser abertos muito em breve aí contra a organização criminosa ligada ao Bolsonaro e que pode implicá-lo, porque em tese ele não teve nada a ver com a tentativa de golpe. O motivo, segundo militares ali próximos em tese ao Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos, ele era fofoqueiro e que se ele ficasse sabendo detalhes do plano golpista, que ele poderia abrir a boca e sair falando para todo mundo. O grande problema é que quando você olha o relatório da Polícia Federal, você vê que ele não era tão inocente assim, que ele tinha conhecimento de alguma coisa assim, porque passaram algumas coisas ali pelo radar dele, porque tiveram diálogos que a Polícia Federal encontrou diretamente envolvendo ele e outros indivíduos que tramaram o golpe de Estado. E eu quero trazer esse material aqui porque se o Luiz Eduardo Ramos é visto como fofoqueiro e por isso não foi convidado formalmente para fazer parte do golpe, ou foi descartado em algum momento, por exemplo, por qual motivo ele estaria procurando a PGR ou STF para saber detalhes desse caso se ele não está sendo indiciado? A minha explicação, talvez o passarinho fofoqueiro queira falar também. O que traz aqui a matéria da Bela Megalha é o seguinte: ex-ministro militar de Bolsonaro procura a STF para saber mais sobre inquérito do golpe. Ex-ministro Jair Bolsonaro, o general da reserva Luiz Eduardo Ramos, procurou interlocutores do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República para entender melhor os desdobramentos do inquérito do golpe. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes tornou pública a investigação da Polícia Federal, que indiciou 37 pessoas, entre elas Bolsonaro. Desses 37, 25 militares, 6 generais. A gente já sabe aqui de cor. Ramos não fez parte do rol de indiciados, mas mostrou interesse em saber os próximos passos das apurações. O general da reserva ouviu de um ministro do Supremo Tribunal Federal que a investigação, pelo menos por parte da PF, está encerrada. A aliados, Ramos também confidenciou ter falado com pessoas que integram a PGR. Agora caberá ao órgão decidir se vai denunciar ou não os indiciados pela PF. A gente já sabe que vai. O nome do ex-ministro chegou a ser citado em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes quando determinou a prisão do general Mário Fernandes, o ex-número 2 na pasta da Secretaria-Geral da Presidência. O documento traz mensagens do militar, encaminhadas ao então chefe. A PF mostrou que entre os dias 15 e 16 de novembro de 2022, Fernandes enviou um áudio, pedindo para Ramos blindar Bolsonaro contra os desestímulos de apoio ao que chamou de atos antidemocráticos em referência aos acampamentos em frente aos quartéis. Ele também enviou conteúdos para estimular o discurso de que houve fraude nas eleições. Como revelou a Polícia Federal na investigação, Fernandes foi um dos articuladores do plano do golpe que incluía o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E aqui eu volto a dizer para vocês, imagina que você não cometeu nenhum tipo de crime, que você não é investigado, que você não está indiciado e você procura a Justiça, o Ministério Público para saber como é que está o andamento dessa investigação. Dos dois, um. Ou você vai cantar,
falar coisa que você sabe, mostrar que você realmente é o fofoqueiro ali, por isso que não confiava em você, supostamente. Ou você está com medo, né? Ou você está com medo de alguém te entregar e você quer procurar a justiça antes para poder tentar se justificar. De todo modo, a gente precisa trazer isso aqui para vocês, tá? A ida ou não do Luiz Eduardo Ramos para tentar dialogar ali com interlocutores da Procuradoria-Geral da República ou do STF não vai mudar o fato de que se a Polícia Federal tiver ali delações de outros indivíduos, por exemplo, em tese, na escala hierárquica, o Luiz Eduardo Ramos estava acima do Mário Fernandes. Então, se o Mário Fernandes entregar o Luiz Eduardo Ramos ou entregar o Bolsonaro junto com o Luiz Eduardo Ramos, ele pode se complicar. O grande problema, como eu falei para vocês, é que assim que surgiu toda essa história, veio à tona ali a situação de que ele não teria participado diretamente de alguns atos preparatórios do golpe, porque ele era fofoqueiro, e os militares não confiavam nele porque ele poderia sair vociferando que ele teria ouvido ou deixado de ouvir, por exemplo, nas reuniões. E ele, inclusive, chegou a falar prontamente a interlocutores ali, militares, assim que estourou a bomba de que o Mário Fernandes estava envolvido com esse esquema todo e o Mário Fernandes era ligado supostamente à pasta dele, ele disse que quem levou o Mário Fernandes não foi ele, o Mário Fernandes foi para lá por pedido do Braga Neto. Então, sabendo o histórico do Luiz Eduardo Ramos, inclusive lembrem vocês, tá? O Luiz Eduardo Ramos é aquele mesmo ministro que tomou vacina escondido, lembra? Na época que o Bolsonaro pediu para não tomar, ou que se tomasse, não deixasse ninguém saber, e aí publicamente se atacava a vacina, mas os bastidores se tomava vacina contra a Covid-19. Eu queria que vocês comentassem aqui o que você acha que vai acontecer com ele, e queria lembrar também a vocês que a gente está com alguns projetos importantes aqui no canal que a gente tem colocado para frente, e que você pode colaborar com o nosso Pix aqui através desse QR Code. Você pode apontar o celular para esse QR Code aqui se você quiser. Se você não conseguir fazer a leitura aqui para colaborar com o nosso trabalho, você pode colaborar digitando esse endereço de Pix que aparece aqui embaixo, ou historiadoroficial@gmail.com, e vamos aguardar o que vai acontecer com o Luiz Eduardo Ramos aí, porque eu acho, sendo bem honesto para vocês aqui, que se tem alguém também que pode pintar alguma coisa ali, até de maneira informal, né, ligar e falar, eu tenho essa informação aqui, que eu acho que é importante, para vocês acrescentarem nesse processo aí, nesse inquérito, acrescentem. Esta pessoa, informalmente, pode ser o general Luiz Eduardo Ramos. Isso tá ficando cada vez mais claro, porque para mim tá estranho ali esse negócio dele procurar a PGR, procurar a STF para saber de algo que ele não tem culpa. Se eu não fosse processado, por exemplo, por ninguém, por exemplo, eu não sou processado, eu vou procurar a justiça para falar, não, é porque teve um inquérito aí que processou 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, ou indiciou, né, 40 pessoas, 37 pessoas nesse caso específico, e eu queria saber mais detalhes, porque eu não fui indiciado, mas eu queria saber mais detalhes aí para entender, né? Para mim isso seria meio que um atestado de, no mínimo, meia culpa ali. Falar, peraí, por que esse brother quer vir aqui saber se detalhes de um processo que ele não tá fazendo parte, se ele não tá sendo citado aqui, ele não é denunciado, ele não foi indiciado, não tem nada aqui contra ele. Reflitam sobre isso, porque o que tem muito realmente nas Forças Armadas é general velho, fofoqueiro, babão, de pijama, que acha ali que pode dar golpe de Estado. Grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau!